Gente, vamos lá. Pastora Helena Raquel, Gideões Missionários da Última Hora, ano de 2026, e falas polêmicas, né, da pastora Helena Raquel acerca de um assunto extra, mega importante, né? É, eu fui perguntado, né, como pastor, como líder, fui perguntado sobre o que eu achei, né, do posicionamento, da denúncia, né, feita pela pastora Helena Raquel. E eu achei por bem gravar esse vídeo, porque é um assunto muito importante que a gente não pode simplesmente dizer se concorda ou não concorda e não falar sobre os desdobramentos, né, desse tema. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou um admirador, né, do ministério da pastora Helena Raquel. Né, ela, quando eu me casei, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, se tratando de referências, né, que a gente sempre procura referências. A nossa maior referência tem que sempre ser Jesus. Mas a gente procura pessoas que são referências em algumas áreas. Ninguém é referência em tudo, mas na arte da pregação, naquela mensagem pastoral, né, naquela mensagem que traz reflexão, mensagem forte, que confronta aquilo que está errado, a pastora Helena Raquel, no meio pentecostal, é o maior expoente que eu vejo hoje. Né? Gosto muito de outras pregadoras, não vou ficar citando nomes aqui, né? Mas acho que elas têm um cunho mais evangelístico e tal. E como eu sou pastor, então eu acabo me inclinando mais para pessoas que pregam nesse formato mais pastoral. Vamos lá. Ela fez uma denúncia muito séria, muito grave e real que acontece, né, no meio evangélico, no meio cristão, né, sobretudo quando envolve igrejas, ministérios, lideranças, né. E assim, é um posicionamento que não tem como discordar dela. Né? Não tem como você discordar. Né? Quando se trata de vidas, se trata de pessoas morrendo, seja mulher ou homem. E é essa a minha diferenciação que eu vou fazer aqui. Né? De alguns outros posicionamentos que eu tenho ouvido, né? Alguns pastores, a mídia, né? Se apropriou muito desse tema também. E até do vídeo dela. Vou comentar daqui a pouco a entrevista que ela deu à Globo News, né? Bom, mas vamos falar sobre o vídeo. Ela não generalizou, obviamente que não, né? Quando ela faz a denúncia, ela é muito específica naquilo que ela está denunciando, casos de abuso contra a mulher e casos de pedofilia, né? Onde ela até sugere, né, para que essas mulheres liguem, né? E até sugere o número, né? Ela até indica ali qual é o número que essas mulheres devem denunciar. Então, na minha visão, ficou claro, ela não fez nada para lacrar, para aparecer. Creio que nem ela imaginava que o vídeo teria a repercussão que teve, né? Até fora das paredes da igreja, né? Fora do ambiente igreja. A mídia, tá todo mundo falando desse vídeo, não só no Brasil, mas em alguns países, né? Fora do Brasil. Então, primeiro ponto, qual foi a intenção da pastora Helena Raquel? A intenção conta, a intenção foi boa. Ela fez uma denúncia de algo que estava entalado, ela como mulher, né, no meio pentecostal, que é o meio mais crítico de casos como esse, no meio qual eu faço parte, tá? Então eu não estou criticando aqui porque eu estou do outro lado, não. Eu faço parte do meio pentecostal, né, fui gerado numa igreja pentecostal, a maior parte da minha vida fui pastor de uma igreja pentecostal e continuo sendo pastor de uma igreja pentecostal, com uma roupagem um pouquinho diferente do que foi lá no começo, mas ainda assim pentecostal, né? Uma igreja que crê nos dons espirituais, que gosta ali, que estimula, né, a manifestação do Espírito Santo no culto de diversas formas, né? Então, ela denunciou aquilo que ela viveu, a vivência dela, né? Ela viveu e presenciando casos como esse, né? Então é uma coisa que não tem como você não tem como você não concordar com ela ou você criticá-la no ato que ela teve, né? O ato em si não há críticas a ser feita, né, sobre a denúncia dela, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar.
Agora, quando ela coloca ali, ela diz, olha, eu não tenho dados, né? Eu não pesquisei sobre, eu estou falando aqui de uma forma empírica, né? Quando ela traz que de uma forma como se os casos fossem, por exemplo, casos de divórcios, né? Que os casos de divórcio dentro da igreja, e aí o Rodrigo Mocelin, pastor Rodrigo Mocelin, eu assisti ele um vídeo que ele fala sobre isso e ele traz duas mulheres, que até esqueci o nome, mas de cunho internacional, né, de uma relevância internacional, de uma pesquisa que fora feita em todas as igrejas do mundo, e aonde fica claro que não, que os divórcios de pessoas não cristãs, no meio não cristão, é muito maior do que o divórcio de pessoas dentro da igreja. Né? A pastora Helena Raquel coloca como se fosse algo equiparado. Isso não é verdade. Outra coisa as mulheres dentro da igreja são mais felizes do que as mulheres fora da igreja? As mulheres dentro da igreja, em suma maioria, se sentem mais protegidas, mais acolhidas, mais amadas pelos vossos maridos, né, pelos seus maridos, do que as mulheres fora da igreja. Então, é necessário fazer essa ressalva, que isso não invalida, né, a denúncia que ela fez, não invalida a importância da denúncia, e ela mesma diz, eu não tenho dados, eu estou falando aqui de forma empírica. Então, tudo que ela falou foi a convivência dela, de forma empírica. Então, eu posso refutar os dados? Posso, e devo fazer isso. Né? Isso é o nosso papel. A gente tem que, para levar a mensagem dela adiante... Me perdoe, gente, aqui é tudo amador, não tem nada profissional. Eu gravo com o celular, mas tenho o outro celular que tá aqui. Nossa, a capinha tá feia, hein? Então, os dados que ela trouxe... Deixa eu só virar a câmera aqui. Os dados que ela trouxe são dados empíricos, são o que ela viveu. Então, contra o que ela viveu não se discute. Agora, quando nós tratamos de... num âmbito já social, quando a gente leva essa fala dela para um âmbito político, né, para entender melhor esse fenômeno de abusadores dentro da igreja, tanto homens que batem mulheres e homens que são pedófilos dentro da igreja, se a gente for tratar nesse âmbito, aí a gente já precisa de encorpar esse discurso. Né? Essa tratativa, esse enfrentamento precisa ser feito de uma forma mais científica, né? Mais bem elaborada. Não é o caso dela, não é o caso do que ela fez. Né? Ela fez uma denúncia muito da convivência dela e convivência de outros ministros, coisas que ela escuta e ouve, e ela é uma pastora de grande relevância, que com certeza até ela chegam vários casos, até de líderes, né? Líderes talvez de igrejas grandes que promove esse tipo de absurdo, de abuso, de escândalo. Então, eu valido a denúncia da pastora Helena Raquel, com certeza valido a denúncia, acho que a gente precisa endossar, inclusive, o que é endossar, né? Se você não sabe, endossar é você concordar, você dar seguimento a algo que foi falado, que foi feito. Em linhas gerais, de forma mais simples, é isso. Então, eu endosso a fala dela, tanto que postei nas minhas redes, né? Eu me vinculei a esse movimento, né? Por quê? Porque eu não sou um desses. É muito simples. O cara que não gostou a ponto de criticar, de condenar a pastora, que eu vi muitos, né? Desculpa, esse cara, ele só existe dois caminhos para entender o porquê dele ter se incomodado tanto. Ou ele pratica isso com a mulher dele, ou ele é um agressor de mulheres, ou ele é um pedófilo, né? Que inclusive são coisas distintas. Eu já vi pastores, eu tenho 20 anos de cristão e tenho 11 de ofício pastoral. Nos 20 anos que eu estou envolvido no ambiente igreja, já vi pastores, sim, aconselharem esposas a não denunciarem o marido. E aí, vamos separar aqui dois tipos de líderes que fazem isso. Existe o líder que faz isso porque há 20 anos atrás você não tinha tanta instrução. As coisas não eram como é hoje, como são hoje. E esse líder, ele tinha medo de repente, tomar uma decisão
que houvesse ali uma separação, essas pessoas não pudessem casar de novo, porque é isso que a Bíblia diz, se não se justifica a separação, quem casa com essa mulher repudiada está em ato de adultério, e vice-versa. Então havia um receio na igreja de falar em separação, né? Quando o próprio Jesus diz, né, que desde o início não era assim. A carta de divórcio foi dada pela dureza dos vossos corações. Então havia um temor dos pastores em casos que não fosse por prostituição, por traição, né, por impureza sexual, você dá carta de, ou por abandono, você dá carta de você estimular uma mulher a divorciar do marido, né? Então, mesmo que seja por violência, por agressão. E aí hoje nós temos mais instrução, mais informação, e a teologia também se desenvolveu, e nós vamos entender hoje, eu pelo menos entendo assim, que desculpa, o cara que agride e bate na sua esposa, esse cara já quebrou a aliança que ela fez com ele no altar, a aliança que Deus instituiu, né? Ela está livre para separar desse cara, até porque ele começa agredindo verbalmente, depois fisicamente, e o final disso é ele tirando a vida dela. O caminho é sempre esse. Então, hoje, os pastores de hoje que ainda não estimulam as suas ovelhas mulheres agredidas a denunciarem o marido, desculpa. Aí eu entendo que é condizência, ou esse cara é igual, ou ele faz igual na casa dele. Então não dá para entender ainda essa mentalidade dos anos 80 para baixo. Num período mais duro, militarismo, onde muitos desses pastores saíram da roça, da lavoura, que pouco estudaram. A minha mãe trabalhou na roça, não é nada contra a roça, né? Eu admiro muito quem trabalha no campo, na roça, que normalmente são pessoas muito honestas, muito verdadeiras, né? E eu gosto desse tipo de pessoa. Mas uma boa parte, hoje nem tanto, mas no passado, a grande maioria eram pessoas não estudadas, né? Pessoas que não tiveram a oportunidade do estudo, do conhecimento. E essas pessoas eram alçadas a pastorearem a igreja, né? Pastorearem igrejas, cuidar de pessoas, serem lideranças, ter que ensinar Bíblia para pessoas que nem mesmo elas haviam entendido pontos como a submissão da mulher, que é muito questionado. Por que a mulher é submissa? Que é muito mal explicado, né? E também não vou explicar aqui, porque eu já falo bastante sobre isso. A pastora Helena Raquel deu uma explicação brilhante ontem na entrevista dada à Globo News. Bom, então, existe este tipo de líder, mas existe o líder que sempre foi condizente, sempre passou pano, e este sim deve ser preso junto com o agressor, porque ele também esse líder também faz isso, ele vai denunciar uma ovelha dele, um membro da igreja dele, ele não vai, ele vai passar pano. Então, ele vai acobertar, né? Então, existem esses dois tipos de situações que também não foram mencionados por ela na mensagem, acho que nem daria, né? Porque a pregação tinha um enfoque ali, não daria para ela fazer essas ponderações, né? Bom, dito isto, então estou totalmente de acordo, tá? O meu posicionamento é esse, eu sou de acordo que esses casos sejam denunciados, que nós lutemos contra a violência contra a mulher, né? Então eu acho que eu, como uma das lideranças, acho que todos os pastores deveriam se posicionar e serem favoráveis à pastora Helena Raquel, a esse movimento que se iniciou, né? Que vai virar um movimento. Já virou um movimento, né? Porém, a minha preocupação quando eu assisti a entrevista dela dada à Globo News, e quando eu percebi ontem, hoje é dia 7 de maio que eu estou gravando esse vídeo, 7 de maio de 2026, ela deu a entrevista um dia antes desse que eu estou gravando, pelo que eu vi no canal da Globo News, foi no dia 6. Ontem a repercussão dessa mensagem, ela chegou para fora, ela foi para fora do Brasil, e ela chegou em todos os segmentos da nossa sociedade. E ela teve, quando chega uma informação, logo acontece um efeito sobre essa informação. Algo escandaloso vai gerar algum efeito. E o efeito que está sendo gerado não é só bom, né? Preciso dizer isso. Está tendo também um efeito negativo. Aí você vai me perguntar,
Tá, pastor, mas mesmo com esse efeito negativo, o saldo não é mais positivo? É positivo pelas mulheres que agora, ao ouvirem a mensagem dela, né, se encorajaram para denunciar esses canalhas, esses vagabundos que tá batendo nelas, agredindo elas dentro de casa. É positivo por isso, pela salvação dessas pessoas, né, por essas pessoas saírem desse jugo, saírem dessa tortura que é viver com uma pessoa que te agride, que te bate, enfim, né, e você vivendo ali quase um jugo de escravidão. Então, com certeza, é necessário e deve continuar, porque o foco são essas pessoas. Nesse sentido, vale a pena a briga, vale a pena a exposição da igreja. Mas existem uns efeitos negativos que a gente também precisa falar. O efeito negativo é que ela dá uma entrevista à Globo News, e a Globo News nunca deu palco para nenhum pregador de Gideões missionários da última hora, sobretudo, né, com mensagens que confrontam o sistema, confrontam pautas que são muito caras para a Rede Globo, por exemplo. Né, a Rede Globo, que acabou de entregar um prêmio do maior reality show do Brasil para uma mulher que se diz feminista, comunista e que, obviamente, né, é petista. E ela vai, inclusive, ela tem sérias pretensões políticas. Há rumores, né, que ela vai se candidatar para algum cargo público esse ano. Ela é uma jornalista bem articulada, fala de política. Na verdade, é uma jornalista de cunho político, que participou do reality show. É uma pessoa envolvida na política que participou do reality show. Se diz feminista também, defensora, né, de minorias. Uma pessoa extremamente arrogante, diz na casa, no programa, que não gosta de gente, ofendeu mulheres, a profissão de algumas mulheres, né? Porque quando ela ofende uma pessoa que trabalha com maquiagem, sabendo que essa pessoa ofende a maquiagem da pessoa, sabendo que essa pessoa trabalha com maquiagem, ela sabe que isso vai ofender, ela sabe que isso vai desestabilizar, como foi o caso de uma participante dentro do programa. Fez chacota com a roupa de uma outra participante, eu acho que foi até a primeira que saiu, não me lembro o nome, dessa participante, vinculando a vestimenta dela a pessoas que trabalham num bordel, né, numa casa de prostituição. Chamou a Solange Couto, né, de gorda, quando ela estava na piscina, dizendo, não, uma mulher daquele tamanho, como que não vai dar para reparar ela dentro da piscina? E ela fez um enfrentamento a dois homens dentro da casa, branco, hétero, né, porque o problema é ser branco, hétero, e defensor da moral e dos bons costumes, que é o que ela mais citou no programa. Pastor, o senhor acompanhou o programa? Acompanhei, junto com a minha esposa, acompanhei sim. Eu não consegui assistir ao vivo, especificamente falando, mas eu acompanhei cortes, né, eu vi pessoas que comentam o programa falando, vi cortes, vi cenas deploráveis dessa mulher, ela e o grupinho dela tinha uma outra moça, chamada Tia Milena, que cuida de criança, que peidou na cara de gente, sujou roupa de pessoas no programa, né, teve o outro rapaz também, né, do grupinho dela, que a ex-namorada fez denúncias gravíssimas, né? A mãe, eu acho que da ex-namorada dele, fez denúncias gravíssimas de que ele é um narcisista, um opressor contra mulheres, né? E em contrapartida, aquele que ela acusou de defensor da moral e dos bons costumes e fritou o cara o programa inteiro, foi o cara mais forte da casa lá, o Jonas. Esse cara, ele foi elogiado pelas ex-namoradas, né? Inclusive algumas se pronunciando publicamente a respeito do caráter dele. Né? Mas tudo isso ficou, e quem chegou na final? Esses três, Ana Paula, Tia Milena e o tal do Juliano Floss, né? Os três com comportamentos extremamente contrários ao que eles dizem defender. E a Globo deu o prêmio para essas três pessoas, fazendo recortes de partes boas da participação deles, omitindo essa parte que a menina peidou na cara do cara, não foi passada, não ao vivo. Então, são coisas. A Ana Paula gritando no ouvido de um cara, do cara dormindo, do cowboy dormindo.
Então são coisas, gente, que a gente percebe que a entrevista que ela deu à Globo News, a Globo News não está tão preocupada em mostrar, muito pelo contrário, que a maioria dos líderes cristãos, que a maioria dos evangélicos não são, dos homens evangélicos, não são pessoas como das quais a Helena Raquel denunciou. Não, a Globo News ela quis o quê? Enfatizar escândalo dentro da igreja. A pastora Helena Raquel foi convidada para dar uma entrevista, não foi para mostrar a face boa da igreja. A pastora Helena Raquel talvez deu a entrevista com esse intuito, mas a Globo News a convidou para, em um ano de eleição, que nós temos pautas caríssimas, aonde um lado levanta Deus, Pátria e Família, e o outro levanta feminismo, aborto, discriminação das drogas, né? Que uma pauta contra o macho branco hétero, a heteronormatividade sendo atacada, a família brasileira sendo atacada. Num ano de eleição como esse, a Globo cai de brinde para ela um vídeo onde uma pastora muito influente no meio evangélico denuncia a própria igreja, né? Faz denúncias graves contra a própria igreja. Isso cai como uma luva para o discurso feminista, para o discurso identitário que ela emplaca nas suas novelas. As novelas que mostram cristão sendo hipócrita, que mostra líderes falsos, que mostra pessoas cristãs. Teve uma novela, eu não sei qual é o nome dessa novela, era uma moça, até uma mulata, né? Uma moça morena, que ela era, acho que, não sei se ela era pastora ou se a mãe era pastora, uma coisa assim. Numa novela dessas aí, recentemente, eu fui ficar uns dias na casa da minha mãe, e lá ela assiste todas essas novelas. Eu odeio novela hoje, as de hoje eu odeio novela. Eu cresci assistindo, né, as novelas da Rede Globo. Eram novelas interessantes na época, né? É um outro momento, também não era da igreja. Mas não assisto novela, não gosto de novela. E essa novela expressava, eu fiquei horrorizado, expressando, né? Eles expressando as sujeiras de dentro da igreja. A expressão não era de uma igreja que tem pessoas boas, do trabalho social que a igreja faz. Não é esse o intuito, não foi esse o intuito da Globo News. Tanto que as perguntas foram muito no sentido de que, mas e aí, pastor, acontece, a Andréa Sadi, ontem na entrevista, acontece isso, como que foi? Eles o tempo todo querendo que ela soltasse mais escândalos da igreja. E não querendo que ela fizesse as considerações. Olha, e ela chegou a fazer, né? Nós somos a exorbitante maioria, os que não concordam com esse tipo de prática, e existe uma minoria que pratica isso, que é muito prejudicial, tal. Parabéns para a pastora Helena Raquel. Né? Ela deixou claro lá que não é a maioria. Acho que ela poderia enfatizar um pouco mais. Tá? Eu colocaria aqueles militantes no lugar deles, assim, com esse tema. Se fosse eu que tivesse sido o pregador daquela noite e o meu vídeo viralizasse, caísse nas mãos da edição da Globo e eu fosse convidado, eu iria responder as perguntas, obviamente, né, que tem um protocolo, mas eu iria deixar muito claro o que é a igreja, o trabalho da igreja, a força da igreja. Iria deixar muito claro, inclusive o trabalho com mulheres que a igreja faz, de orientando mulheres. Um trabalho com mulheres é um trabalho mais forte da igreja. As mulheres são a maioria das que trabalham na igreja. Né? Então, por exemplo, na minha igreja, vamos ter um evento agora no dia 16 de maio, né? Se você conseguir assistir esse vídeo antes, um evento que nunca teve com homens, mas com mulheres já está sendo o segundo grande que nós estamos fazendo. Conferência está sendo o primeiro, mas já tivemos um outro evento lá no início do ministério grande, um ministério novo, e que as mulheres têm muito mais relevância do que os homens dentro da nossa igreja. Então isso não foi mostrado. Isso eu acho que a pastora Helena Raquel perdeu a oportunidade de expor isso. Né? E aí fica para a Globo News e para quem assistiu, realmente é um ambiente extremamente machista, que nós estamos lutando para que as mulheres tenham voz. Ah, gente, me desculpa, né? Isso não é realidade. Aí vai uma crítica minha a como ficou. Não vou dizer que a pastora Helena Raquel ela foi culpada da entrevista ficar assim, mas a entrevista ficou assim. Né? Então, eles ficaram muito confortáveis. Os nossos inimigos, que eles são inimigos nossos.
eles têm ojeriza ao povo cristão, ao povo evangélico. Basta ver a forma como eles falam quando se vincula Bolsonaro ligando as pátrias, Deus, pátria e família. O quanto isso para eles é bizarro, o quanto isso é ridículo. Então, e não é ridículo porque é a família Bolsonaro, é ridículo porque é a pauta. Eu sempre falo, o problema não é a família, o problema é o que está se pregando. Se fosse eu levantando Deus, pátria e família, arrumaria um jeito de me desassociar de uma pessoa boa. Arrumaria um jeito de me associar a um criminoso, a um violentador, a um hipócrita. Eles arrumariam um jeito. Porque não é sobre pessoas, é sobre as pautas. E eu sempre falo isso. Então, estamos aí com 25 minutos de vídeo. Tudo que eu falei até ali mais ou menos os 18 minutos, sobre as minhas concordâncias, sobre a importância, sobre o que eu quero para um vagabundo que agrida uma mulher, né, para que bata numa mulher, que trai uma mulher, que torture uma mulher, eu quero que esse vagabundo vá preso. E pedofilia nem se fala. Eu nem vou comentar de pedofilia, que enfim, é bizarro. Mas eu precisei fazer essas ressalvas desse vídeo, né, do quanto isso também tem pontos negativos. Daqui a pouco ela dá entrevista para a Band, para as outras, e as emissoras todas preocupadas com uma coisa só: expor a podridão da igreja. Eu não sei se isso é benéfico, eu não sei se o fruto disso é bom. Ontem eu fui ler alguns comentários, e aí eu percebi nos comentários algumas coisas assim bem graves, né? Pessoas falando: nossa, encontramos uma pastora que fala a verdade. Peraí, gente, então todas as outras pastoras não falam a verdade? Só porque não tratou de um tema que se vincula ao feminismo? Não estou dizendo que a pastora Helena Raquel é feminista, mas o tema que ela tratou, o feminismo pode se apropriar. Não é nada de feminismo que ela tratou sobre qualquer pessoa comum e normal possa tratar. Falar sobre mulheres que são violentadas. Acho que isso é um dever de todos nós. Eu não preciso ser feminista para isso. Mas o feminismo se apropriou da fala dela. E aí só por isso ela passou a ser a pastora que fala a verdade. Eu ouvi isso, não foi de uma ou duas pessoas, vários comentários nesse sentido, né? E pessoas dizendo, outras pessoas dizendo, é por isso que eu não vou, né, à igreja. Igreja é isso daí, ó. Igreja é essa podridão, é pessoas querendo dinheiro, pessoas... Então, os aspectos negativos também precisam ser considerados em todo esse movimento, em toda essa questão que surgiu aí, né? Que se deu e que está acontecendo ainda nesse momento. Então esse é o meu ponto, né? Que as mulheres, faço aqui a ressalva, continuem denunciando vagabundo que te agride, que bate em você, né? Que não quer deixar, às vezes, você sair do relacionamento, tóxico, narcisista, homens que querem controlar a mulher. Então, todos nesse sentido, você tem que denunciar. Escapa-te por tua vida enquanto é tempo. Esse cara que te bate, que te agride hoje, te xinga hoje, amanhã ele te bate, no final disso ele vai te matar. Mas também quero fazer aqui uma ressalva. Homens que também são agredidos, porque existem homens que são agredidos, né, que são agredidos e que não agridem, né, que são agredidos e que não agridem. Outros até acabam agredindo de volta. Mas existem homens que são agredidos e não agridem, que também vocês precisam procurar a liderança de vocês e expor isso. E também pedir a separação, né? Claro que o risco de uma mulher morrer na mão de um homem é muito maior, pela força física, em média 3 vezes mais forte é um homem do que uma mulher. Então, uma mulher corre muito mais risco, porque uma mulher, os dois acordados e bem fisicamente, quem vai morrer vai ser a mulher nesse confronto. Então, claro que o nosso olhar é mais voltado para a mulher nesse sentido de um confronto. Mas existe os homens que morrem dormindo, né? A maioria dos homens que morrem na mão de suas mulheres morrem dormindo. Então você que tem uma mulher que te agride, que vai para cima, que bate em você, que é extremamente violenta, cara, você precisa sair desse casamento. Porque uma hora ou você vai perder a cabeça e você vai acabar agredindo ela e perdendo a razão, porque você não deve agredir nem revidar, ou você pode correr um risco de vida.
você ignorar por ela ser mais frágil fisicamente e de repente você não acordar mais. Deitou para dormir, não acordou mais e deixar aí só as lembranças para os vossos familiares. As dores, né? Para os seus familiares. Então, casos como esse, como o pastor deve agir? Uma mulher que chegou, pelo menos na nossa igreja, funciona assim. Eu nunca vi, inclusive no meu tempo de ofício pastoral, que eu acabei não falando no início do vídeo, eu nunca orientei uma mulher a ficar num casamento que ela é espancada, que o marido... caso de traição, é diferente. Eu oriento para que ela perdoe, porque a primeira opção que a Bíblia nos dá é o perdão, e depois, se ela quiser continuar com o cara, é problema dela. Né? Então, isso é uma escolha dela, porque a traição, eu acho que tem uma diferença sobre a agressão. Né? A traição pode ter sido por um deslize, acontece também da mulher trair o homem, então é um caso que o casal vai decidir, eles que se decidem, ela que vai ver se ela vai conseguir conviver com um cara sem confiar nele, né? E, enfim. Agora, a agressão não. A agressão não é uma fraqueza para mim. A agressão é caráter. A agressão é disposição para coisas piores. Então, eu nunca orientei. Eu nunca vi um pastor também orientando mulheres que apanham do marido a ficarem no casamento. Exceto esse receio que eu expliquei no início do vídeo, esses dois tipos de líderes, né? Do receio da separação, fora do que a Bíblia propõe. Mas dos 11 anos que eu estou como pastor e sou pastor, como já tinha, eu fui levantado ao pastorado em 2015. Então, ali já tinha um debate muito grande. Então, os pastores que eu acompanhei no meu tempo de pastor, como pastor, e no meu ofício pastoral, nunca vi nenhum aconselhando nesse sentido, porque já tinha muita instrução. Mas sei que muito lá atrás acontecia isso. Pedofilia, bizarro. Nunca vi um caso de um pastor passando pano para pedofilia. Sim, pedofilia é caso de denúncia e crime. Eu nunca vi nenhum pastor passando pano. Para pedofilia, não. E se acontecer, me desculpa, não tem... O caso do casamento ainda você pensa, né? Mas a Bíblia permite e tal. E que hoje nós já temos a definição de que não. Tem que separar e ponto. Tem que denunciar o cara, porque não é caso de Bíblia. É caso de crime e de cadeia. Hoje nós temos essa compreensão. Mas ainda... né? O cara pensar ali, será que eu falo para essa mulher sair? Tem uma justificativa. Agora, pedofilia não. Pedofilia é cadeia no vagabundo e não tem o que pensar. Né? Então, é isso, gente. Espero terem gostado do vídeo. Né? Confira aí os nossos outros vídeos no canal. Que Deus abençoe a todos. Espero aí ter contribuído aí para esse debate tão acalorado e necessário para os dias atuais. Deus abençoe.